E nessa manhã vamos tentar falar um pouco sobre isso. Por quê? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9 em diante. Diz assim: mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Deixa eu marcar isso aí, tá? Nós vamos falar hoje, nessa manhã, sobre o que acontece na nossa vida. Como é um processo dentro de nós. Por que a vida espiritual ela precisa ser uma prática diária? Por que essa vida ela tem que ser realmente algo que precisa ser usado, ferramentas? E essas ferramentas nós chamamos de práticas espirituais. Por que isso? Paulo fala aqui que há coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem tampouco entrou no coração dos homens, foi as coisas que Deus preparou para aqueles que nos amam. Ou seja, existem coisas que estão escondidas. Sim ou não? Sim. Existem segredos. E nós precisamos saber definir isso dentro de nós, como estamos isso. E a psicologia fala de um tema bem interessante, e isso tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar nessa manhã, sobre o efeito iceberg. E eu quero que vocês vejam uma imagem. Essa foto ela mostra um iceberg. E quando a gente olha para um iceberg, nós só conseguimos visualizar a parte superficial de um iceberg. Essa parte superficial, ela representa apenas 10% do tamanho do iceberg. E a gente já acha grande, né? Quando a gente olha uma definição, a gente sabe que 90% do seu tamanho está submerso. E apenas 10% visível. E isso é interessante, por quê? Porque o perigo maior não é o que está visível, é o que está invisível. É o que está submerso. E é isso que afunda os grandes navios. Um dos casos mais famosos mundialmente foi o Titanic, né? Que afundou ele, não foi o que estava na superfície, mas o que estava embaixo, escondido. E a gente precisa entender que nosso corpo, a nossa alma, muitas vezes é um iceberg. E aí a gente precisa se ver em relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente só visualiza a parte superficial das pessoas, a parte que está visível. Mas muitas vezes nós desconhecemos a maioria, o tamanho maior que está escondido interiormente. E dentro de tudo isso, a gente experimenta, a gente vê que a parte invisível é a nossa alma natural, a nossa carne, nossas emoções. E quando falamos de vida espiritual, é
a ferramenta aonde Deus quer trabalhar a parte submersa dentro das nossas vidas. A parte que está invisível, a parte que é mais perigosa, mais danosa para mim e para você. Por isso que quando nós falamos em vida espiritual, nós estamos falando num tratamento dessa parte submersa que existe em mim, existe em você. E o que acontece? As pessoas, quando se chegam a Deus, quando se chegam a uma comunidade, a uma igreja, elas experimentam mudanças. Elas experimentam tudo isso, vivem realmente um nível de mudança. Elas deixam de pecar, elas deixam de fumar, elas deixam de beber, largam a prostituição, né? Começam a diminuir a mentira, né? É difícil parar de mentir, mas elas diminuem a mentira, né? Somente em casos graves, amém? Amém. Somente em casos graves, né? Mas diminui a mentira. Então elas experimentam uma mudança. E essa mudança é uma mudança mínima em relação a um todo que nós precisamos. Ou seja, a igreja, ela conquista os primeiros 10% da totalidade do seu ser. Então, muita gente experimenta um nível de mudança dentro da superfície. Mas essa superfície, ela representa 10% de mim e de você. Mas muita gente, por falta de conhecimento, de ensino, se acham satisfeitas apenas com os 10%. Mas 90%, ou seja, a parte interior, dentro delas, não são tratadas, não são curadas, não experimentam mudanças, não mudam ciclos de vidas. Por quê? Porque vivem na superficialidade, aonde a igreja, eu falo o sistema, a comunidade, certa convivência pode gerar na minha vida e na tua vida. Por isso que muita gente vive na igreja, mas experimentam uma parte apenas de uma mudança, e vira e mexe estão caindo, né, em doenças da alma, doenças do cérebro, né, que é a depressão, que vivem realmente uma vida triste, não conseguem avançar, né, ficam apenas nos 10% da mudança superficial que a igreja pode gerar. Mas quando nós falamos nas profundezas de Deus, na vida espiritual, ou seja, existe um espírito que pode fluir nessas profundezas e tratar os 90% que eu e você temos dentro de nós para podermos fluir. Por isso que a vida espiritual é a proposta que nós temos de desencadear com as ferramentas, com as práticas espirituais, esse 90%, essas profundezas, esses mistérios. E a Bíblia diz que somente o Espírito do homem conhece o homem. Somente o Espírito de Deus conhece a Deus. Ou seja, somente eu fluindo nesse Espírito de Deus dentro da minha vida, ele pode descer a essas profundezas e começar a tratar essas áreas da sua vida. Por isso que nós precisamos entender que eu não posso me conformar na superfície. Eu não posso me conformar no nível raso. Apesar de que a gente fica achando que é muita coisa, viver os 10% de um iceberg, mas existe 90% ainda dentro de nós que precisam ser sondados, precisam ser curados, tratados. Por isso que quando aquela música diz, eu não posso me conformar com a superfície. Eu não posso me conformar nesse nível.
Deus tem sempre mais, Deus sempre vai ter mais a dar à nossa vida. Por isso que quando nós falamos de práticas espirituais, nós estamos falando de ferramentas que vão nos ajudar a liberar o Espírito que habita em nós, para que ele possa sondar as profundezas, como Paulo fala aqui nesse capítulo. Porque ele fala que o homem natural não pode receber coisas do Espírito de Deus. Porque se eu ficar preso apenas na superfície das mudanças que eu recebi, eu não vou conhecer, eu não vou me aprofundar, eu não vou experimentar a totalidade da vida que Deus tem para mim e para você. Por quê? Porque a gente pensa que porque eu parei de fazer esses pecados, eu parei de pecar, eu consegui vencer. Não, querido, existe ainda muita coisa dentro de você que precisa ser vencido. Existe muita coisa dentro de mim que precisa ser vencida. Não é porque eu parei de pecar, de mostrar a minha superfície, o meu superficial, é que eu estou sã. E é isso que é o engano, muitas vezes, das pessoas dentro de uma igreja. É se conformar, porque eu parei de fumar, porque eu parei de pecar, que eu realmente estou sã. Não, existe ainda, né, as emoções, a alma, né, o inconsciente, que precisa ser trabalhado. O problema é que a gente não sabe como tratar isso. A gente espera que uma mensagem, a gente espera que um culto faça esse backup, que formate isso dentro de mim, de você. Isso não vai acontecer. Isso é uma prática, isso é uma disciplina, isso é algo diário que tem que ser vivido e feito por mim e por você. O problema é que nós não sabemos como tratar esse 90% e queremos, na expectativa de um culto, que isso tudo aconteça. Não passe de mágica. Não, querido. Não é assim que as coisas funcionam. O que Deus quer é que a gente entenda o que é o conceito de santidade. Santidade não é somente parar de pecar. Santidade é se chegar a Ele. Santidade é se aproximar dEle. É conhecer quem Ele é. Santidade é ser separado para Ele. Então eu não posso vencer o pecado, é um nível, e é um nível básico. O problema é que a gente acha que vencer o pecado, as coisas que realmente nós fazíamos e hoje a gente não faz mais, eu venci. Não, isso é um nível básico. Existe ainda agora um nível submerso dentro de cada um de nós que precisa ser vencido. E isso só pode ser feito pelo Espírito que habita em nós. E esse Espírito precisa ser edificado, precisa ser fortalecido. Precisamos liberar isso. E essa liberação não é no domingo, essa liberação não é na quarta, essa liberação tem que acontecer todos os dias. Todos os dias. Essa liberação tem que fluir todos os dias. Todos os dias temos que entender, existe um nível mais, existe um nível melhor, existe um nível maior em Deus. E eu preciso entrar nele. Eu preciso me achegar a Ele. Eu preciso estar nele. Então, parar de pecar é um nível raso. É um nível básico. Que é isso, pastor? Estou lutando contra o pecado. Para parar de pecar, você ainda está no nível básico. Você está no nível básico ainda. Então, santidade é se entregar a Ele, entregar e crescer nele. É muito mais do que parar de pecar. É ser separado para Ele. E nesse contexto, como eu falo, por que existe algo perigoso dentro de nós?
Porque nós não sabemos, a religião não sabe como tratar isso. A psicologia identifica isso, ela manifesta isso, mas somente o Espírito pode descer às profundezas do nosso ser. Aleluia! E fazer-nos vencer essas áreas que são chamadas pela psicologia de inconsciente. Vamos ver o que é isso? Segundo o entendimento psicológico, o inconsciente retrata um estado de coisas extremamente fluido. Tudo o que eu sei, mas em que não estou pensando no momento. Tudo aquilo que um dia eu estava consciente, mas que atualmente estou esquecido. Tudo que os meus sentimentos percebem, mas minha mente consciente não considera. Tudo que sinto, penso, recordo, desejo e faço involuntariamente e sem prestar atenção. Todas as coisas futuras que se formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão à consciência. Tudo isto são conteúdos do inconsciente. Veja só. Ou seja, tudo aquilo que eu vivi, até o momento que eu conheci a Cristo, tudo aquilo ficou armazenado. Tudo aquilo que é, pastor? As coisas boas e as coisas más. As experiências boas e as experiências más. As frustrações, decepções, as alegrias. Tudo isso não foi descartado dentro de mim, dentro de você. Ou seja, isso ficou armazenado, está armazenado dentro de cada um de nós. Só que nós não pensamos nisso e nem lembramos, mas ele existe dentro de nós. E esses são os nossos maiores inimigos, humanamente falando, para serem vencidos e tratados dentro da nossa nova vida em Cristo. Só que a igreja, na sua capacidade de organização, de manifestação, ela não consegue tratar isso. Ela trata os 10%. E já é uma mudança a ser experimentada. Mas existe um inimigo muito maior dentro de mim, dentro de você, que está aí guardado. E que a qualquer momento ele é desencadeado. Ele vem à tona, trazendo experiências, trazendo momentos de tristeza, de angústia, de medo, de raiva, né? Esses momentos que vêm à tona como um gatilho quando algo, uma situação acontece dentro das nossas vidas. Por isso que a gente muitas vezes vive numa gangorra. Hoje estou bem, amanhã estou mal, né? E tem gente que nunca sai do mal, cai no mal e fica no mal o tempo todo. Não consegue, vive o mínimo de uma experiência boa e na sua grande maioria está sempre para baixo, está sempre ali preso. Por quê? Porque existem essas memórias, esses momentos do inconsciente dentro de cada um. Vamos lá continuar aqui. Como o inconsciente retém registros de que tudo que vivemos, muitas vezes ele é o responsável pelos processos do nosso dia a dia. Desde reações rápidas a determinados estímulos, até hábitos que criamos muito tempo, tudo passa por essa parte da nossa mente. Querido, isso aqui não pode ser descartado. O problema é que a gente acha que nós nos deixamos de ser humanos. Não, nós somos espírito, mas enquanto vivemos nessa terra, nós temos um corpo humano que funciona dentro de um princípio humano. Então, os hábitos são costumes que quase não exigem raciocínio, pois estão naturalizados. Nosso cérebro aprende desde cedo que esses hábitos vão facilitar a rotina. Assim podemos agir no piloto automático. Não é necessário pensar muito para andar. Por exemplo, assim como após certo tempo não precisamos prestar atenção no caminho para o trabalho.
E também por isso que é tão difícil abandonar hábitos. Essas mudanças exigem força de vontade e perseverança para que a repetição aconteça tantas vezes que se torne algo natural. No caso dos hábitos, o inconsciente age como um facilitador. Temos acesso a essa bagagem de memórias, sem que precisemos raciocinar. Outras vezes, no entanto, ele interage com a consciência e traz à tona alguma memória reprimida. Isso resulta em atos falhos, sonhos ou mesmo decisões tomadas por impulso. Tudo isso é uma questão psicológica que acontece comigo e com você. Tem coisa que nós agimos no automático, que não passa pelo cérebro, é rápido. Ontem ele estava em casa, ele estava falando de comida e tal, aí ela falou: pastor, eu só gosto de pescada branca e pescada amarela. Aí eu falei: pescada branca é comida de doente. Aí ela me olhou assim: o que foi isso? Foi um hábito, uma atitude impensada. Entendendo? Eu não parei para pensar, peraí, ela só come pescada branca, ela gosta, eu não gosto, então eu não posso falar isso, né, que eu vou magoar ela, entendeu? Não, disparei, né? Depois eu pensei: meu Deus, a irmã amanhã não vai para a igreja, porque o pastor falou que ela é doente, ela come pescada branca, entendendo? Mas o que é isso? É um hábito. E são coisas que passam por nós, né, de uma forma automática. É ou não é, gente? Né? Você fala uma merda assim, para você é normal. Mas a pessoa que não está no seu hábito, ela já se sentiu: peraí, foi grossa, né? Foi mal educada. Mas não é o hábito da pessoa. Então nós precisamos aprender a lidar com o ser humano. É o ser mais complexo que existe. Lidar com pessoas. Por quê? Porque a gente não está acostumado. E nós nos deparamos com as pessoas que têm um hábito diferente do nosso, e aquilo nos choca, nos fere, né? Nos faz rir. Ou seja, cada um vai reagir de uma forma. Perdoa, minha irmã, viu? Então, faça uma pescada branca que eu vou comer lá. Olha, Luciana, aquela de 5 quilos lá, põe para no forno, comprar um açaí que a gente dá, viu? Então, não dou nada. Então, isso explica, por exemplo, por que escolhemos um prato em vez do outro, ou por que trocamos o nome de pessoas sem querer. Provavelmente, seu cérebro fez associação entre memórias que influenciou sua decisão, ou que falou sem pensar. Além disso, o consciente também nos coloca em contato com nossos sentimentos mais viscerais, o que pode gerar impressões ou tomar decisão sem motivos concretos, além de nossa intuição. Então vejam só o que existe dentro de mim e de você. Como é que eu quero que isso seja tratado, vencido, mudado, apenas num culto, apenas numa vinda à igreja, apenas de um contato de 2 horas semanais? Existe 90% de um iceberg dentro de mim e de você. Um acúmulo de emoções, sentimentos, de experiências, de tudo aquilo que nós vivemos até conhecermos a Cristo, que precisa ser tocado, tratado. De que forma? Que de uma hora para outra isso vai vir. De uma hora a uma outra isso precisa ser curado, sarado. Mas como fazer isso? A não ser pelas práticas espirituais, a não ser pela edificação do meu espírito, porque o meu espírito conectado com o espírito do meu Pai, que está dentro de mim, ele vai me sondar todas as áreas, ele vai me edificar, ele vai me preparar, para quê? Para vencer essas memórias, para vencer essas situações, para poder me fazer enfrentar isso. Porque a gente pensa que o tratamento disso é o esquecimento.
Não, queridos. Quando eu dedico a minha vida numa prática espiritual, eu libero o Espírito para sondar a minha vida, para entrar no meu inconsciente, para entrar naquela área da minha memória, do meu cérebro, aonde estão guardadas as minhas memórias boas e más, e Ele vai me fortalecer, ou seja, Ele vai me edificar para que eu possa enfrentar essas memórias. E aí é um fator importante, porque a gente espera, dentro da nossa razão humana, que isso seja apagado. A psicologia trata o inconsciente, sabe com o quê? Com a hipnose. Eles pegam, quando o cara fica em hipnose, para o cara ficar em transe, para o cara falar aquilo que está guardado, que ele não está se lembrando naquele momento. E a psicologia tenta tratar isso com a hipnose. Só que o Espírito, ele faz isso de uma forma sobrenatural. Ele vai te fortalecendo, ele vai te sondando, ele vai te preparando para que tu enfrente essa memória, enfrente aquela decepção que um dia te gerou uma ferida, aquilo que um dia te atingiu, te magoou. Você vai ser preparado, edificado para você enfrentar de novo aquela situação, e aquela situação não vai mais te vencer. Você vai vencer. Tudo aquilo que você vence te fortalece. O problema é que a gente acha que aquilo ali vai apagar. Não, querido. Quando eu oro em outras línguas, quando eu medito na palavra, quando eu jejuo, quando eu faço as práticas espirituais, eu estou me preparando e estou liberando esse Espírito que prescruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Ele vai até o último estágio aqui, vai sondando tudo e vai me edificando. E quando eu estou preparado, Ele aproveita as situações do meu dia a dia, para que aquelas memórias que vão surgir não me atinjam mais. Mas vai encontrar um homem e uma mulher preparado, edificado. E da mesma situação, você, em vez de dor, vai gerar fortalezas. É o mesmo princípio. O nosso corpo humano, ele tem um programa de autodefesa para gerar anticorpos contra toda e qualquer doença. Só que esses anticorpos, eles são feitos do próprio vírus da doença. Então, a situação dentro de nós, edificada do nosso espírito, ela vai gerar anticorpos para que aquela experiência não mais nos atinja, não mais nos maltrate, não mais nos paralise. Ou seja, o Espírito vai gerar em mim, dentro da minha própria memória negativa, os anticorpos para que eu vença ela quando ela vier. Então, não é uma questão religiosa, é uma questão de vida, é uma questão de cura. E isso não é, querido, o pastor que vai fazer isso, não é a minha mão na sua cabeça, isso é a sua prática, isso é a sua disciplina, isso é o seu entendimento, que vai gerar isso dentro de você, ou seja, é você mesmo. É as suas próprias mazelas, é as suas próprias, suas próprias lacunas que vão ser tratadas e curadas com a sua disciplina, com a sua perseverança, com a sua fé, praticando o que você tem que praticar. Amém. Então, ou você entende isso, ou você se conforma nos 10% da sua mudança. Ou você entende isso, ou você experimenta e ficar nesse nível, nesse quadrado de 1 por 1. Só que o quadrado de 1 por 1 cansa.
Você vai ficar com o tempo doido, atrofiado, agoniado, angustiado, vai perder o ânimo. Por isso que as pessoas, com o tempo de caminhada de igreja, se cansam. Não vou mais, não vou hoje, não quero ir mais, não sei o que mais. Mas por quê? Porque o nível de experiência dele é limitado. Mas quem vive numa prática diária, numa busca diária, sempre tem mais. Cada dia uma novidade, cada dia uma experiência, cada dia uma revelação, cada dia uma palavra. Então não existe monotonia, não existe estresse, existe novidade. Mas isso eu só posso experimentar se eu entender que existe um nível raso e parece grande. Se desprendeu um iceberg da Antártida em 2018, ele era do tamanho da cidade de São Paulo. Tu imagina a grandeza desse cara. Mas nós precisamos viver isso e entender por que eu falo em oração, por que eu falo em meditação, por que eu falo em jejum, em oração, em tempo, em quarto, em secreto, em vida com Deus. Porque existe ainda um inimigo oculto dentro de mim e de você, que não pode ser ignorado, que ele está calado, mas ele existe. Ele pode estar adormecido, mas ele pode ser usado contra você. Por isso que quando eu oro, quando eu dedico tempo à oração, eu não posso sentir nada, arrepio, choro, nada. Parece que minha boca cansa, parece que eu fico ali agoniado, angustiado, mas eu estou liberando o Espírito para trabalhar dentro de mim. Está trabalhando nas profundezas, onde não há som, onde não há barulho, onde não há arrepio, mas ele está trabalhando. O que ele está fazendo? Me preparando para vencer essas memórias que um dia me feriram, que um dia me paralisaram, que um dia me estagnaram. Ele está me preparando, porque um dia eu vou enfrentá-las novamente. As situações do dia vão me levantar, vão se levantar contra mim, e eu vou estar edificado, eu vou estar preparado para vencer. E à medida que eu vou vencer elas não vão mais me fazer mal. Então, por isso que Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 3, vamos lá, verso de número 12. Não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta voz. Porém, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. O que acontece aqui? Paulo, quando escreve Filipenses, ele estava preso, perto já da sua morte. E tudo aquilo que Paulo viveu e passou, quando ele se converteu no caminho de Damasco, ele passou 11 anos escondido. 11 anos formatando tudo isso. Depois de 11 anos, ele volta e começa a exercer o seu ministério público. Durante 11 anos, ele estava fazendo essa formatação dentro de si. Seus conceitos da lei,
a sua religiosidade, ele estava realmente buscando as revelações, estava tendo o relacionamento, se aproximando dele, né? Conhecendo a Jesus, conhecendo a sua grandeza, sendo preparado para quê? Para enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou, para viver as decepções, as traições do povo, dos judeus, do ministério. Porque Paulo foi traído dentro da própria igreja várias vezes, pelos seus auxiliares. Paulo experimentou a faca na costa várias vezes. Mas por que Paulo não parou? Porque Paulo entendeu que era uma busca diária. Quando ele escreve a carta em Coríntios, ele fala: eu oro em outras línguas mais do que todos. Então Paulo não estava sendo soberbo, ele estava expressando o que ele vivia. Então Paulo entendeu que isso era uma busca diária, e no final da sua carreira ele escreve a carta aos Filipenses, e ele diz: não que já tenha alcançado. Que é isso? O cara que viveu o que ele viveu, a ele foi dada a revelação de quase mais da metade do Novo Testamento, dos segredos, das coisas que nenhum outro apóstolo recebeu, ele recebeu. Experimentou prisões, açoites, experimentou naufrágios, experimentou apedrejamento, foi dado como morto, ou seja, enfrentou o que ele enfrentou, e ele escreve: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ou seja, ele disse que existe a cada dia um nível mais a descer, um nível mais a ser revelado. Então eu não posso ter uma vida cristã, eu não posso andar com Deus e viver num quadrado. Quando cantamos esse louvor, eu não posso me conformar, isso tem que ser uma palavra diária. Deus, não deixa eu me conformar com essa vida ainda que eu tenho. Eu quero conhecer, eu quero experimentar, eu quero viver isso. Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também alcançado. Ou seja, Deus é imenso, não existe limites. O único limitador é eu e você. Para conhecê-lo, para ser usado, para fazer o que nós temos que fazer. E aí ele consegue. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avanço. Ou seja, eu não me conformo com o que eu já recebi, eu avanço. Eu não me conformo, eu esqueço do que eu já tenho alcançado. Alcancei, ok, mas tem mais. Aleluia! Eu experimentei até aqui um nível, mas tem mais. Tem mais. Tem mais para a tua vida, tem mais para o teu casamento, tem mais para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, tem mais. O problema é que a gente quer se lambuzar naquele pouquinho. A gente gosta do pudim e fica no pudim. Mas tem a torta de morango, tem o banoffee, tem o creme, tem mais. Mas eu ainda estou lendo o pudim. Queridos, o que você recebeu de Deus até hoje? Você se sente satisfeito? Amém. Mas foi o mínimo ainda. Você comeu a entrada. Já deu satisfeito.
A entrada é aquela torrada com a pasta de azeitona. Ainda nem serviram o menu principal e tu já está querendo ficar só na entrada. E o menu principal é aquele buffet daquela mesa que vai embora, que todo dia tu pode comer um prato diferente. Não, hoje eu vou comer só bacalhau. Não vou misturar, porque amanhã eu provo o outro. Depois de amanhã o outro. E assim eu vou e não vai parar. E eu quero ficar só na entrada, na torrada, mastigando caroços de azeitona. É assim que muitos vivem espiritualmente. Paulo disse: não, eu esqueço do que eu já tenho alcançado, eu prossigo, porque existe um alvo, existe algo muito mais. Eu não paro por isso. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, do chamado de Deus de Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a nós. Aí ele fecha aqui no número 16. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Ou seja, eu cheguei até aqui, a vida com Deus me levou até aqui, eu devo viver na mesma regra e sentir a mesma coisa. Que coisa é essa? Esquecendo-me daquilo que para trás ficou, eu devo prosseguir. Ele fala: você chegou até aqui, não volta e nem para. Aleluia. Prossegue. Amém. Então, se você chegou e parou, você já está errado, porque você não deve nem voltar e nem parar. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Andemos, prossigamos, porque existe profundezas, níveis maiores. Precisamos vencer isso. Então, a vida espiritual em mim e você não é uma teoria, é uma ferramenta. Vai nos edificar para tratar essas memórias que estão guardadas entre nós, são chamadas de inconscientes. Você não vai mais agir no automático de uma maneira errada. O Espírito vai tratar você e você vai aprender mais. Sabe como você aprende mais? Ouvindo. Porque a ciência diz que quando você fala, você não aprende. Porque o seu cérebro não consegue absorver. Por isso que para aprender você tem que se calar. Sábio é aquele que ouve. Experimentai de tudo, retende o bem. Por isso que nós precisamos entender isso. E se perguntarem por que você ora, por que você medita na palavra, por que você tem tempo diário com Deus, é porque você sabe que dentro de você existe um iceberg.
E essas áreas aí, a psicologia não vai te tratar. Mas o Espírito que habita em você, ele procura, ele prescruta, ele vai nessas profundezas que só você sabe. Por isso que o seu tempo diário com Deus não é uma questão de religião e nem um dogma da casa do pão. É uma questão de sobrevivência da sua vida. E eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo, no sentido de ensinar, de transmitir verdade para você, porque agora é com você. Agora é com você. Diga, agora é comigo. Não existe culpados, existe culpado. Ou você crê e vive dessa forma, ou você crê e vive essa cultura e manifesta essa cultura, ou você vive da cultura daquilo que você está crendo. Fica de pé nessa manhã.